Aquela a quem Deus enviou como mensageira especial para o remanescente do tempo do fim disse repetidamente que Deus não deu toda a verdade para aqueles que viveram em sua geração. Que Deus tinha mais verdade, nova luz para compartilhar com seu povo, conforme as circunstâncias tornassem necessário e seu povo abrisse o coração para o Espírito Santo. Então, eu recebi muitas compilações, página após página, sobre a chegada de uma nova luz e a necessidade de se estudar essas novas ideias cuidadosamente. Alguns adventistas levaram essas declarações muito a sério e trouxeram novas ideias para o adventismo. Agora, quero enfatizar que esses indivíduos não são aqueles que pegaram emprestado o antigo erro das igrejas da Babilônia e estão tentando nos persuadir de que o Evangelho que nos permite viver com algum grau de pecado inevitável em nossas vidas é aceitável a Deus. Não essas pessoas. Eles não estão tentando nos persuadir de que este é o Evangelho eterno dos apóstolos e reformadores, de que não há problema em permitir o pecado em nossas vidas. Esses não são aqueles que estão tentando nos persuadir de que os padrões da igreja são apenas tradições vitorianas que precisam ser descartadas se quisermos ser relevantes e ter igrejas em crescimento. Não, esses são adventistas fiéis. Eles mantêm a autoridade absoluta da Bíblia e do Espírito de profecia. Eles creem plenamente em nossas doutrinas fundamentais. Eles estão vivendo de acordo com toda a luz que possuem. Eles são fiéis aos altos padrões no estilo de vida revelados ao remanescente no tempo do fim. Veja, há apenas uma coisa errada com o adventismo. Nós ultrapassamos o tempo que nos foi destinado nesta terra em mais de 100 anos. E estamos chegando a uma série de razões pelas quais não estamos no céu hoje. Alguns ensinam que nós cometemos erros em questões cruciais e somente quando estes forem corrigidos, teremos alguma esperança de irmos para casa. Agora, há uma declaração inspirada que eu nunca vi nessas compilações de Nova Luz, encontrada na biografia de Ellen White por Arthur White, volume 3, página 259. Segundo aquilo que aprouve ao Senhor mostrar-me, ela diz: sempre surgirão tais indivíduos e muitos outros como eles, alegando ter nova luz, a qual é uma questão secundária, uma cunha de entrada. A abertura se ampliará até ser causada uma brecha entre os que aceitam esses conceitos e os que creem na terceira mensagem angélica. Logo que essas novas ideias são aceitas, há um afastamento daqueles a quem Deus tem usado nesta obra. Começa a duvidar e a apartar-se dos dirigentes, porque Deus os pôs de lado e escolheu homens mais humildes para realizar sua obra. Esta é a única interpretação que eles podem dar a este assunto, quando os dirigentes não veem essa importante luz. Fim da citação. Observe aqui que a aceitação dessa nova luz conduz a um afastamento do corpo em pequenos enclaves daqueles que foram iluminados, com uma perda de comunhão e confiança naqueles que anteriormente foram seus amigos e conselheiros. Então, hoje, eu quero examinar 4 áreas da nova luz. Elas não estão intimamente relacionadas, mas, de alguma forma, a aceitação de uma parece levar à aceitação das outras. Agora, este não será um estudo exaustivo de todos os textos e as razões levantadas, mas o suficiente para tomar algumas decisões informadas sobre os méritos das questões que capturam a lealdade de muitos adventistas fiéis. Lembrem que o único motivo é se preparar para encontrar com Jesus nas vestes imaculadas da justiça de Cristo. A primeira é a teoria do nome sagrado. É dito que os nomes de Deus e Jesus foram deliberadamente alterados por influências satânicas, de modo que, sem saber, adoramos deuses pagãos usando seus nomes. Somos informados de que os únicos nomes próprios para o nosso Deus são Javé, ou Yah, Yeshua, ou Yahshua, etc. YHWH é o nome pessoal do Criador, e nenhum deus pagão é conhecido por esse nome, de modo que deve ser o único nome que usamos para Deus. Agora, todo erro é baseado na verdade e está associado com a verdade.
ou não tem credibilidade no fundamento. É absolutamente verdade que Javé é o nome pessoal de Deus dado ao povo escolhido de Deus e expressa uma verdade muito importante sobre Deus. Ele é o que existe por si mesmo. Não há outro ser que possua existência própria. Essa é a diferença entre a criatura e o Criador. E hoje é perfeitamente apropriado usar esse nome. O erro está em esse ser o único nome que podemos usar para Deus. Todos os outros nomes são pagãos ou blasfemos. Somente aqueles que usam este nome podem ser selados. Este é o problema. Então, vamos ver alguns pontos a respeito. Número 1. Eis o que é dito por aqueles que acreditam nisso. É verdade que não existe um mandamento direto como tal para transliterar o santo nome som a som em outras línguas do mundo. Então, nenhum mandamento direto. Agora temos ordenanças para guardar o sábado, dar o dízimo, observar a comunhão, dar a outra face, não tomar o nome de Deus em vão e muitos outros mandamentos. Por que não há um mandamento de que devemos usar o nome de Javé se for uma questão de vida ou morte? Número 2. Os pais da igreja primitiva, como Clemente da Alexandria, eles sabiam sobre Javé, YHWH. Eles escreveram em grego como Iavé. Os escritores da Bíblia do Novo Testamento poderiam ter usado esta transliteração, pois ela transmite o som da palavra original. Mas os escritores da Bíblia nunca usaram nenhuma vez. Eles sempre traduziram, nunca transliteraram Javé, como Theos do Novo Testamento grego, que nós conhecemos como Deus, ou Kurios, que conhecemos como Senhor. Então, os escritores da Bíblia não transliteraram, eles traduziram. Número 3. Mateus 27, verso 46. Vale a pena dar uma olhada aqui. Mateus capítulo 27, verso 46. Enquanto Jesus está na cruz e ele clama por seu Pai, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, Eli é a palavra aramaica para El, o hebraico, traduzido do grego como Theos, ou Deus, nesse verso. Tanto El, em hebraico, quanto Theos, no grego, pode se referir a Deus ou a deuses pagãos. É um termo genérico. E aqui está um ponto interessante. Jesus usou El, o nome genérico, para Deus no Antigo Testamento ao clamar ao seu Pai na cruz. E Mateus então traduziu Deus como Theos, Deus. Não conhecemos textos nos evangelhos onde Jesus tenha usado Javé, YHWH. Vamos voltar ao Antigo Testamento, a Êxodo, capítulo 6. Quando Deus começa a conduzir seu povo para fora e a levá-los para a terra prometida. Êxodo, capítulo 6, versos 2 e 3. Falou mais Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Certo? Então aqui nós temos duas palavras diferentes. Nós temos Javé, que é traduzida aqui como Senhor. Temos El Shaddai, que é traduzido como Deus Todo-Poderoso. E então temos Jeová, que é novamente Javé. Então os patriarcas, os primeiros patriarcas, o conheciam como El, as letras E-L, não Javé. Javé tornou-se o nome da aliança entre Israel e Deus por meio de Moisés, na época em que nós estamos vendo aqui.
Javé era usado desde a época de Adão, mas não era o nome mais importante até a época de Moisés. Êxodo 3:15 é provavelmente a prova mais importante em um texto para aqueles que creem que somente um nome pode ser usado. O verso 13 de Êxodo 3 diz... Os versículos 13 e 14 se referem a Aia, Asher, Aia. Aia me enviou a vós. E aqui, Deus primeiro se chama Aia, não Javé, só mais tarde. Aia não é um nome próprio, é uma forma do verbo to be, que engloba a ideia em inglês de era, é e será. Então, há um nome que Deus está usando para si mesmo, que não é precisamente Javé. Número 4. Isso é afirmado pelos que creem nessa teoria. O nome sagrado será sempre usado como uma marca para distinguir os verdadeiros crentes dos falsos no fim dos tempos. A controvérsia nos últimos dias será sobre o seu nome e o nome da besta. A controvérsia nos dias de Elias foi sobre o nome correto. E assim será novamente. Posso ser selado em minha testa com seu nome, Javé, e ao mesmo tempo nunca invocá-lo em oração e cantar louvores a ele por aquele nome que sela e protege? Será tão fatal continuar a usar o nome errado quanto continuar a usar o dia errado. Essas são as afirmações daqueles que creem nessa teoria. E aqui está a verdade transformada em erro. Em lugar nenhum, a inspiração é a controvérsia final sobre o nome de Deus. Sempre é sobre a adoração a Deus. Para tornar isso o mais claro possível, só precisamos ler Apocalipse 14, verso 7. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem... Essa é a questão. Verso 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. E foi exatamente a mesma coisa com Elias, neste grande conflito com a falsa religião. Em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Mais abaixo, no verso 37, volta ao mesmo ponto. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus e que Tu fizeste voltar o seu coração. E então temos aquele famoso texto no Novo Testamento, em Atos 4:12, com base para toda a fé cristã e toda a crença na salvação. Ele é muito simples, muito direto e muito claro. Atos capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E qual é este nome? Jesus Cristo de Nazaré. Este é o nome. Número 5. Para estabelecer a teoria do nome sagrado, algumas suposições improváveis devem ser feitas. A primeira, o Novo Testamento foi escrito em aramaico, e mais tarde, traduzido por tradutores corruptos para o grego. E esses são os que substituíram os nomes pagãos, Deus, Senhor, Jesus e Cristo, para que os cristãos adorassem deuses pagãos. Bem, simplesmente não há evidências de que o Novo Testamento foi escrito em aramaico. Não há indícios nos pais da igreja que estariam a menos de 100 anos do término do Novo Testamento. O único livro que é até mesmo especulado como sendo em aramaico é o livro de Mateus. E lembre-se de que Paulo está escrevendo para as igrejas gentílicas judaicas. E o mundo gentil aqui, que jamais entenderiam o aramaico, ele só poderia ter usado o grego para que eles entendessem.
Lucas era um médico gentil que provavelmente nunca falou uma palavra em aramaico. Na verdade, vamos dar uma olhada em Lucas capítulo 1, no primeiro verso, quando ele introduz o Evangelho para aqueles que o leriam. Lucas capítulo 1 e verso 3. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, ó excelente Teófilo. Teófilo é um nome grego, e ele está escrevendo aos gregos neste período. Então, a teoria dos tradutores cristãos corruptos, na verdade, não tem base. Se for verdade, então quanto mais do Novo Testamento eles corromperam? E como podemos saber quais partes não estão corrompidas? É uma teoria selvagem, necessária para apoiar uma teoria sobre o nome de Deus. Vamos voltar ao livro de Atos, Atos capítulo 26. E vamos olhar o verso 14, Atos capítulo 26, verso 14. E caindo todos nós por terra, este é Saulo em sua experiência no meio da estrada com o Senhor. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, se você olhar no capítulo 22 de Atos, a outra frase aqui no capítulo 22, verso 2, e quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. Então, era tão incomum usar o hebraico no Novo Testamento que precisou ser especificado aqui na língua hebraica. E mais, foi traduzido para palavras gregas por Lucas para que seus leitores pudessem entender. Agora, é afirmado por aqueles que acreditam nessa teoria que Jesus, Elias, Jeremias, Isaías e Ezequiel, no grego, são todas formas de Zeus, o deus grego. Não há nenhuma evidência para apoiar isso. Há apenas uma semelhança de sons. Jesus não significa que Zeus é o Salvador. Novamente, daqueles que acreditam nesta teoria, cada vez que usamos o nome pagão traduzido Jesus, estamos blasfemando este nome. Uma tradução de 1 Reis 18, 21 é lida assim: se o Senhor é Deus, segui-o. E se Jesus Cristo, segui-o. Isso mostra a seriedade do mau uso que estão fazendo das Escrituras. Que se usarmos o nome Jesus Cristo, é equivalente a Baal. Vamos voltar a Êxodo capítulo 33, verso 19. Êxodo capítulo 33, verso 19. Porém, ele disse, agora é Deus falando a Moisés, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, sobre o que é, de fato, o nome do Senhor, é sobre seu caráter. Nome é caráter. Vamos ao capítulo 34, versos 5 a 7. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele proclamou o nome do Senhor, o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e em verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, do que se trata o nome de Javé? Trata-se do que Javé significa. Quem é ele? Seu caráter. Agora, a reivindicação feita é de que apenas o nome Javé é o nome próprio. Todos os outros são títulos e não podem ser substituídos por seu nome.
Eu encontrei esta citação em O Desejado, página 253. Aquele cujo nome é Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nome, não título. Nome. Parábolas de Jesus, página 68. Para fortalecer-nos a confiança em Deus, Cristo nos ensina a dirigirmos-nos a Ele por um novo nome. Concede-nos o privilégio de chamar o infinito Deus de Pai Nosso. Em outras palavras, Pai Nosso é um nome, não um título. Este nome, ela diz, dito a ele ou dele, soa-lhe aos ouvidos como música. Seu nome, Nosso Deus, Pai Nosso. Em Verdade Presente, de 1º de agosto de 1849, um anjo explicou a Ellen White o que ela havia acabado de ver em visão e usou os nomes Deus e Jesus várias vezes. Deus e Jesus. Nos Lugares Celestiais, página 360, seu nome, Cristo Jesus, deve ser a nossa senha. Note isso cuidadosamente. Seu nome, Cristo Jesus. Testemunhos, volume 1, página 410. O nome de Deus, o nome de Cristo, é tão sagrado para eles, os anjos, que eles o proferem com grande reverência. O nome de Cristo. Número 7. Quando os eruditos hebraicos traduziram o Antigo Testamento para o grego no século II a.C., eles não viram nenhum problema em traduzir Javé para Theos ou Kurios para a língua grega. Assim como os escritores inspirados do Novo Testamento fizeram 2 séculos depois, então os estudiosos hebraicos traduziram o hebraico para o grego com as mesmas palavras que os escritores do Novo Testamento usaram. Esta foi a Bíblia usada fora da Palestina e foi a Bíblia usada por Paulo. Número 8. Ellen White usa consistentemente os nomes bíblicos para Deus. A máquina de busca lista 1958 lugares onde ela usa Jeová, mas nenhum usando Javé. Então é sugerido que mesmo em seus dias não havia uma versão bíblica disponível que usasse o nome Javé. Então ela não poderia saber qual o nome certo e ela não sabia que Jeová era um nome falso. Meus amigos, se realmente fosse uma questão de vida ou morte, especialmente considerando que Jesus Cristo queria vir enquanto ela estava viva, não poderia o Espírito Santo esclarecê-la sobre este ponto? Por exemplo, quem disse a ela que o tabaco era um veneno? Quem disse a ela que a carne contém germes cancerígenos? Quem lhe contou que o leite e os ovos se tornariam inutilizáveis? Seria Deus incapaz de corrigir um erro tão grave a respeito de salvação? Em Patriarcas e Profetas, página 216, ela diz que o 4º mandamento é o único em que se encontra tanto o nome como o título do legislador e que contém o selo de Deus. Agora, que melhor lugar haveria para ela explicar sobre o verdadeiro nome de Deus, Javé, pelo qual seremos selados? Sem sugestão em lugar algum de que o nome de Deus seja um problema no fim dos tempos. Sempre é sobre a obediência à lei e ao sábado. Número 9. A teoria do nome sagrado deve reformular a Bíblia, substituindo Javé e Yeshua por todas as ocorrências em outros nomes. Em essência, reescrever a Bíblia e também reescrever o espírito de profecia. Em outras palavras, reescrever o que o Espírito Santo inspirou para provar uma teoria. Isso não é muito diferente do que conhecemos como a maior crítica das Escrituras. E número 10. Nossa atitude em relação a este solene assunto determinará se estamos salvos ou perdidos. Em outras palavras, estaremos salvos ou perdidos, dependendo se usarmos o nome correto para Deus. Eles dizem novamente que o pastor cristão que conscientemente continua a perpetuar esta tradição judaica antibíblica será responsabilizado no julgamento. Você acha que será seguro continuar a ter comunhão com aqueles que não invocam o nome próprio de Javé? Então, aí está. Você não pode mais se associar com aqueles que não usam o nome correto.